Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Pluvi, tô aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um assunto relacionado a vestibular. Hoje a gente vai falar de uma das obras obrigatórias para a UERJ, que é o Morte e Vida Severina. Que 60 anos depois, o livro continua sendo muito lido e muito estudado. Hoje a gente tem mais de 100 edições do Morte e Vida Severina e, de alguma forma, pensar nesse sucesso editorial, a gente tem que pensar na estrutura que permeia essa obra, né? Que tipo de literatura é essa e por que essa literatura faz parte do cânone brasileiro? Bom, sobre a prova da UERJ, muitos alunos me perguntaram: nossa, Débora, como é que você acha que vai cair e tudo mais? A gente não tem referências de uma prova discursiva da UERJ com leituras obrigatórias, então é difícil estabelecer um paralelo. Eu comentei com isso e comentei sobre isso com vocês no vídeo de apresentação do canal, e é muito difícil comentar porque não existe um passado. Então a gente tem referências de vestibulares que tomam esse tipo de iniciativa, como a Unicamp, como a FUVEST, por exemplo, mas eu não tenho como afirmar para vocês como isso vai cair. O que a gente sabe a partir do edital é que todas as questões das específicas, da prova específica, serão sobre o Morte e Vida Severina e sobre o ensaio sobre a cegueira do Saramago. A redação vai ser com base no Dom Casmurro, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, mas que são 3 livros aí que são muito famosos mundialmente e que serão cobrados aí na tua avaliação. Bom, tem muita gente falando: ai, Débora, não sei se eu vou fazer o UERJ porque o UERJ está acabando. Galera, eu penso que em ano de vestibular tudo é válido em termos de avaliação. É claro que o peso maior para quem é do Rio contava muito a partir do Enem, porque a UF pega a avaliação do Enem, a UFRJ também aceita, a Unirio também aceita, e a UERJ, por ser estadual, é ainda a única ainda que não abraçou a realidade do Enem. Bom, sobre o Morte e Vida Severina, ontem eu consegui ler integralmente em sala de aula este livro, que é a delícia na terra e de alguma forma consegue transportar a nossa realidade medíocre a um Nordeste muito diferente do Nordeste que a gente tem notícia e que a gente tem ideia, tanto do Nordeste atual quanto os estereótipos que eram tratados na literatura nos anos 50, né? Na virada dos anos 50 para os anos 60 ali. Bom, sobre o João Cabral de Melo Neto, este mocinho, ele nasceu em 1920 e só foi publicar o Morte e Vida Severina em 1956. E aí várias pessoas, vários teóricos aí da literatura comentam que a poesia do João Cabral de Melo Neto é dividida em 2 momentos. O primeiro momento diz respeito a uma poesia feita para ler em silêncio. Ou seja, uma poesia que é feita para ser lida de modo introspectivo. É uma poesia que diz muito mais para dentro e que se preocupa menos com o outro. No entanto, a partir do Morte e Vida Severina, a gente já começa a olhar um João Cabral de Melo Neto que escreve uma poesia para ser lida com voz alta, em voz alta. Uma poesia para ser lida para um grande público, uma poesia para ser encenada. E isso de fato foi o que aconteceu com Morte e Vida Severina. Esta ediçãozinha aqui, ela é da Alfaguara, ela tem a capinha dura, lindona. Eu comprei na Saraiva há um tempo, mas que tá riscadinho aqui, mas que é muito bacana porque, não sei se vocês conseguem ver aí, carrega várias cenas de quando a peça estreou e tudo mais. E essa edição ela conta com 3 ensaios. O primeiro é do Antônio Carlos, que é o Morte e Vida Severina anos 60. O Gênio Nasce, do Chico Buarque. Então, se você não ouviu ainda a trilha sonora do Chico Buarque para o Morte e Vida Severina, super vale a pena. Vou ver se eu consigo deixar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhada. E tem um ensaio também do
Na emoção tirei o boné, ao seu amoroso Lima. Então são 3 caras aí, referências no estudo de João Cabral, e que a editora mandou muito bem. Valeu, editora, excelente. Bom, então a gente tem Severino, que é um moço retirante e que resolve sair do interior do Nordeste, do interior de Pernambuco, para chegar até Recife. Ele resolve fazer isso por conta das condições insalubres de existência lá no seu lugar de origem, e a gente começa a pensar numa literatura de travessias, né? A galera comenta muito sobre esse termo, a literatura de travessia. Por quê? Porque ele tá atravessando um percurso para chegar a um determinado lugar e que ele não tem a menor noção, ele só quer que esse lugar seja melhor do que o lugar de origem. E carrega de alguma forma uma esperança. Bom, sobre Severino, o que a gente tem que pensar? Severino, de forma alguma, é aquele nordestino retirante estereotipado. Mas o recurso que o João Cabral utiliza para fugir dessa questão do estereótipo, do sentimentalismo, da tristeza e tudo mais, ele faz muito uso da ironia. Sim, da ironia. Então anote esta palavrinha aí, por favor, porque ela provavelmente vai ser importante para você. Então a ironia é um recurso que ele utiliza ali frequentemente, de modo a fazer com que a gente não sinta uma poesia melosa e tristinha. Eu acho que a gente fica muito mais arrepiado com as sensações que são aparecidas, que aparecem no texto. Em vários momentos durante a minha leitura, sabe quando a gente fica arrepiado, assim, aquela boa e velha catarse? É aquilo que eu senti. Ou seja, assim como a seca do Nordeste, a literatura será uma literatura de linguagem muito seca, muito enxuta, pouco adjetivada e mais substantiva. Sobre a estrutura do livro, a gente vai contar com 18 quadros, 18 poemas dentro deste livro. Lembrando que esse é um texto poético, escrito em formato de poesia, mas que conta uma narrativa, né? Então, isso sobre o gênero vocês têm que ficar atentos aí. Dentro desses 18 quadros ou fragmentos poéticos aí, como queiram, né? Dentro desses 18 quadros, a gente vai ter a estrutura predominante da redondilha maior. O foco narrativo, ele tá sempre em primeira pessoa no corpo do poema. No entanto, existe um narrador de terceira pessoa que vai aparecer nos títulos. Então, separei aqui um fragmento para vocês. O retirante tem medo de se extraviar porque seu guia, o rio Capibaribe, cortou com o verão. Então a gente tem as interferências aí desse narrador que vai aparecendo nas orientações dessa narrativa e nas orientações do início dos poemas. É o título Morte e Vida Severina. Quando a gente faz a inversão desse sintagma e coloca o vida para depois da morte, ou seja, a morte vem primeiro porque a vida é uma vida severina. E aí, como há muitos severinos, Severino não se torna um nome próprio. O Severino aqui, ele é uma espécie de adjetivação dessa vida miserável que os retirantes e que esse povo nordestino sofre naquele momento, né? Que tá sofrendo naquele momento. Então, a vida severina não é a vida de Severino. A vida severina é uma condição existencial. Então, fiquem atentos aí. Sobre a temática do texto, bom, recapitulando, né? Pois bem, Severino sai do seu lugar de origem, vai fazer uma travessia até o Recife. Só que Severino sai sozinho mais ou menos, porque a companhia de Severino ao longo de toda a sua travessia é a Dona Morte. Sim, a morte mesmo. A morte, ela aparece, ora de alguma forma personificada ou ora de alguma forma materializada. Então pessoas de fato morrem ali. Ele sai andando em vários momentos. A gente tem o encontro dele chegando a uma cidade e aí ele tenta arrumar um emprego de, poxa, eu vou parar um pouco aqui para descansar,
pra dar uma respirada e continuar o meu destino. Só que ele tenta arrumar um emprego e não consegue um emprego. E ele troca uma ideia com uma rezadeira, que é uma rezadeira, inclusive, bastante fofoqueira, né? Que pergunta muita coisa a ele, o que mais ele sabe fazer. Ele fala, olha, eu fui agricultor, eu sei criar gado, e o meu terceiro ofício eu sei sustentar muito bem o sol. É basicamente isso que ele fala. Ele sabe carregar o sol, a existência daquele sol tão quente, né, naquele Nordeste. E ela fala, olha, você me desculpa, mas eu não vou poder te ajudar porque eu sou rezadeira e aqui as coisas só funcionam quando as pessoas morrem. Então, existe uma determinada indústria, uma institucionalizada de alguma forma, que trabalha por conta dessa morte. E aí, em vários outros episódios, essa Dona Morte ela vai acontecendo também, até que já loucamente, sem esperanças, ele começa a desanimar quanto a esse lugar de chegada, né? Então, começa a ficar um pouco desanimado e tal, e aí chega um momento que ele fala, vou dar uma corrida aqui pra conseguir chegar logo nesse Recife, porque eu sei que lá minha vida vai ser boa e tal, e eu preciso sair disso tudo, preciso chegar lá. Então o retirante resolve apressar os passos para chegar logo ao Recife. E logo depois desse episódio, desse quadro, o narrador diz pra gente, chegando ao Recife, o retirante senta-se para descansar ao pé de um muro alto e caiado e ouve, sem ser notado, a conversa de dois coveiros. Ou seja, lá no Recife, a morte também se manifesta. Ele chega ao Recife para tentar fugir dessa morte, mas lá ela também se faz presente. E ele fica muito mais preocupado e desinteressado pela vida, e aí já desgostoso dessa vida de retirante, aproxima-se do retirante o morador de um dos mucambos que existem entre o cais e a água do rio. Para cobrir o corpo do homem não é preciso muita água, basta que chegue ao abdômen, basta que tenha fundura igual ao de sua fome. E aí esse seu José vai trocando uma ideia ali com ele, querendo saber um pouco qual é do Severino, tentando dar uma ajuda ali a ele. Até que, no meio dessa conversa, uma mulher, da porta de onde saiu o homem, anuncia o que se verá. E aí acontece um nascimento repentino desse seu José, que é um José de Nazaré, e existe esse nascimento que carrega toda a esperança de uma vida melhor. A gente volta ao título da obra, a gente vê que é Morte e Vida Severina, um auto de Natal pernambucano. E aí o que é um auto? Vamos lá, os autos eles são textos muito, muito antigos, que surgiram ali na Idade Média e que tinham por função a exposição de temáticas de cunho religioso. E aí o seu José vai lá ver o nascimento desse filho dele, e todas as pessoas que daquela cidade vão visitar essa criança, e Severino fica meio de fora, assim, tentando entender o que estava acontecendo. Mano, ele tem a seguinte constatação: nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com a sua presença viva, ou seja, com esse novo nascimento. Aliás, se é um nascimento é novo, né? Enfim. Ela, a vida, a respondeu com a sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Então, a conclusão que a gente tem aqui dessa travessia do Severino, ele chega a um lugar que a morte também se faz presente e que ele não encontra outras alternativas, mas esse nascimento faz com que a vida se manifeste de maneira bastante expressiva na condição existencial deste moço retirante. Queridos, eu vou deixar uma listinha com 5 questõezinhas lá no blog, então o link do blog eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Curtam, compartilhem, deem um joinha aí, vão mandando pra galera que vocês conhecem que tá estudando pra UERJ, e a gente vai se falando pelas redes sociais, tá bem? Tchau, tchau!